Hoje nós vamos tratar dos trabalhos sobre tegumento comum. Bom dia, meu nome é Mel Mantovani e hoje o meu grupo vai apresentar sobre a pelagem animal. Bom, a pelagem animal ela é de grande importância, tanto na proteção contra os raios solares, contra o frio e também contra possíveis fissuras da pele, né? Também temos termorregulação, que seria manter a temperatura corpórea do animal, síntese de vitamina, absorvendo os raios solares e transformando em vitamina para o animal. Comunicação social seria o reconhecimento entre eles e também como um atrativo sexual para um possível acasalamento. Receptor de estímulos, tanto de calor, frio e pressão. E também a camuflagem, que é algo bem importante, tanto para se proteger de predadores quanto para caçar. Aqui temos os tipos de pelagem, né? Os pelos de guardas é uma pelagem mais rala, lisa, né? Externa. Vocês podem ver que é bem baixinho aqui no equino e também nos bovinos. O próximo seria os pelos lanosos, que eles são finos e geralmente encaracolados e bem volumosos. Temos uma quantidade significativa neste grupo, que é um grupo bastante grande. Temos cachorros, gatos, ovinos, caprinos, etc. Temos pelos táteis, né, que são longos e rígidos, com inervações especializadas, que os torna eficazes como órgãos do tato, né, que nem a professora citou na aula. Ela citou os gatos, que eles têm esses micro pelinhos aqui que eles usam como uma forma de não esbarrar nas coisas, né? Um sensor deles mesmo. Então, temos aqui na região dos olhos, dos lábios, queixo, mandibular e zigomático. Temos a pelagem simples e uniforme, né? Que é característica da classificação das cores. Ou seja, simples e uniforme seria aqueles animais que têm tanto a cabeça, o pescoço, tronco, membros, a crina, a cauda, todos de uma mesma cor e tonalidade. Aqui temos a cor branca, esse é um animal bem bonito, né? Vocês podem ver ele inteiro branco. Esse aqui temos o animal preto, né? Temos outros tons, assim, que, por exemplo, azul, um preto azulado, no caso. Esse aqui é o alazã, então ele tem essa cor marrom canela, sabe? Temos dentro desse grupo algumas tonalidades diferentes, mais puxada para o vermelho. As principais doenças que afetam a pelagem animal é a dermatofilose, causada por carrapatos, insetos sugadores de sangue, que tem a mandíbula muito suja e causam a entrada de bactérias, né, no animal, e o tratamento dela é feito com antibióticos. Temos a requeima, né, causada pelos raios solares, que causam queimaduras, bolhas, etc., no animal, em que o tratamento é feito com pomadas cicatrizantes. Temos a sarna, causada pelos ácaros, que são tratadas com endectocidas, né, que são antiparasitários. Temos a tinhas, que é uma doença fúngica muito comum em estábulos, que são tratadas com antifúngicos, iodo, etc. Bom dia, meu nome é Victoria Campos e eu vou falar agora sobre as pelagens simples com crina, cauda e extremidades pretas. São caracterizados por apresentarem coloração uniforme na cabeça, pescoço e tronco, porém com crina, cauda e extremidades pretas. Nós temos a castanha, que pode ser subdividida em clara ou escura, que tem presença de pelos vermelhos na cabeça, pescoço e tronco, lembrando a cor da castanha madura, com crina, cauda e extremidades pretas. Nós temos a zaina, que é pelagem em que pelos pretos e castanhos se entremeiam, dando uma tonalidade geral escura, como regiões como axilas, flancos e virilhas com tonalidade amareladas, bem mais clara que as demais partes do corpo. Nós temos a baia, caracterizado pela presença de pelos amarelos, que variam do claro ao escuro na cabeça, pescoço e tronco,
com crina, cauda e extremidades pretas, mais escuras. Geralmente apresentam listra de burro. E nós temos também os pelos de rato, que não encontramos em equinos, é apenas exclusivo de asinos e muares, que são os pelos cinzas na cabeça, pescoço e tronco, com crina, cauda e extremidades pretas. Bom dia, meu nome é Bruna e eu vou apresentar a segunda parte do tópico pelagem composta. Eu vou falar sobre as pelagens tordilha e rosilha. Dentro da pelagem, desse tópico da pelagem tordilha, tem uma variedade de padrões, né, entre aspas, diferentes. Tem a patacada, ela é uma pelagem meio que mista de preto e branco. Nessa patacada, o que predomina é o preto, com essas marcas redondas em branco, que é o contrário da clara, que nela o que predomina é o branco e pouco se vê do preto. Tem a russa, que é um animal com a pelagem totalmente branca, você praticamente não vê nenhum preto, que também é o contrário da negra, que é predominantemente negra, uma pelagem totalmente preta, com bem poucos detalhes em branco, como no caso desse animal, só as patinhas em branco. Tem a cardan, ela é um animal com uma pelagem praticamente avermelhada, uma pelagem bem clarinha. Pode ser considerada uma pelagem de passagem, assim, uma pelagem intermediária, porque o animal tem o costume de meio que trocar essa pelagem com o passar dos anos, desde o mais novo até o mais velho. Esse tipo de pelagem é mais comum em animais que nascem castanhos, alazões ou baios. Tem a pedrez, ela é um animal totalmente branco, com esses tufos de pelo castanho, como se fossem sardas no animal. E aí tem a pelagem rosilha. Ela como o nome já diz, né, o animal tem essa aparência de cor de rosa, bem clarinho, bem bonito. Em alguns casos raros, o animal ele tem essa pelagem rosa, mas as extremidades, a cauda e a crina, são num tom mais escuro. Bom dia, eu sou a Lívia e vou falar sobre as pelagens compostas dos equídeos, juntamente com a Bruna. Bom, e o que seriam essas pelagens compostas? As pelagens compostas, elas são a interpolação de pelos de duas ou mais cores diferentes, que ficam distribuídas por todo o corpo do animal, desde a cabeça até a cauda. A variação de cor, ela pode ocorrer até mesmo no mesmo pelo. E quais são os tipos de pelagens compostas existentes? Bom, temos a pelagem lobuno, ruão, tordilha e o rosilha. Eu vou falar sobre a pelagem lobuno e ruão. O cavalo lobuno, ou libuno, como também é chamado, ele possui pelos bicolores, ou seja, amarelos na base e pretos nas extremidades, de modo que dão ao conjunto uma coloração parda acinzentada. Qual é esse da imagem aqui, ó? Pretos nas extremidades, né? Então, a pelagem lobuna, ela também é caracterizada pelo predomínio de pelos pretos na cabeça. E aqui, ó. E também em grande parte dos cavalos com essa pelagem pode ser encontrada uma grande lista na região do dorso. Aí esse aqui, ó, tem uma leve lista lá. Não dá para ver muito bem, mas ele tem. Aqui temos outro exemplo de cavalo lobuno. Agora o cavalo ruão, de pelagem ruão. Bom, o cavalo que tem essa pelagem, ele é classificado como ruão ou ruano. E ele possui uma mistura tanto de pelos brancos quanto de pelos coloridos ao longo do corpo. As extremidades do animal, que é a crina, a cauda e a porção inferior, assim, elas possuem uma cor única e sólida.
Olha, esse aqui é uma coloração branca com preto. Aqui já é o ruão rosado. Este é o ruão azul. E este é o ruão vermelho. É bem parecido com o ruão rosado. Bom dia, meu nome é Darley e aqui eu vim falar sobre as pelagens dos suínos. Bom, a pelagem do suíno a gente utiliza ela mais para poder identificar a raça desse suíno. Por exemplo, a gente tem a raça de Landrace, que é aquela mais comum que a gente vê nas criações de porco para abate. Esse porco ele possui uma pelagem branca e fina, que nem vocês podem ver. Também temos o canastra, que ele possui uma pelagem escura e pelos finos. Esses pelos eles cobrem toda a parte do seu corpo. Temos o piau, que ele apresenta uma pelagem malhada de branco, que ele é um branco creme com preto, que nem vocês podem ver. Também temos o carruncho. O carruncho ele apresenta uma pelagem com fundo de cor areia e com manchas pretas. E daí também temos o mouro, que essa raça ele apresenta uma pelagem mesclada de escuro com branco. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, que eu achei muito interessante, que cada manchinha que tem na pelagem do animal tem uma nomenclatura diferente, dependendo da onde ela se localiza. Então, aqui, por exemplo, nós temos a frente aberta, cordão ou listra, né, que é mais estreita, temos luzeiro. Então, cada manchinha dessa, nós temos uma nomenclatura diferente, que é bem bacana. Aqui também nós temos a nomenclatura a partir das cores do animal, se ele tem manchinha, se ele só tem algumas manchas grandes, se ele é malhado, entendeu? Isso é bem interessante. Então, cada indivíduo ele vai apresentar a sua marca de nascença diferente. Como nós seres humanos temos pintas, cicatrizes, etc., os animais também têm a sua forma de identificar. E os veterinários ou tecnistas, eles usam bastante dessas marquinhas na hora de fazer a resenha, que seria uma identificação do animal a partir das características visuais. Então, bem bacana isso. Importante lembrar que uma pelagem saudável é, varia de acordo com o manejo e também a nutrição desse animal. Então, sempre bom estar com o manejo em dia. Se for um estábulo, estar bem cuidado para não proliferar bactérias, fungos e parasitas. E também uma nutrição correta, né? Proteína, etc. Para o animal estar sempre saudável, porque o pelo mostra muito da saúde do animal. Obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Aline e eu vou falar sobre a pelagem das ovelhas. Bom, as ovelhas são pequenos ruminantes, né, que têm uma pelagem bem fofa, que é conhecida como lã. A lã são fibras que formam a cobertura protetora do animal. Então, essa lã, ela é produzida pelos folículos. Esses folículos estão presentes na epiderme e aí eles formam milhares de fibras que são a lã, que é produzida ainda no útero da mãe. Então, ainda quando o filhote está no útero, já começa a ser produzida e matura ao longo de 1 ano de vida do cordeiro. A lã, ela é uma cobertura protetora, né? E serve também de isolante de frio e de calor. E ela libera e absorve o calor. É fundamental a tosquia do animal, que a tosagem é uma forma de proteger o calor excessivo do bicho, porque o excesso de lã no corpo das ovelhas impede que a temperatura seja reduzida. Então, vai causar aí muitos desconfortos no animal. A lã deriva muitos produtos, né, que é muito comercializado. Uma característica importante é que ela não é inflamável. Então, às vezes aparenta que né, mas ela tem uma resistência ao fogo. E essa resistência é um dos maiores atributos na utilização dela na prática. Como exemplo, a utilização para forrar assento de aviões. É isso. Eu só vou pedir para vocês. A Aline colocou o slide, aí ela escreveu folículo, mas não botou o acento.
Folículo é uma palavra proparoxítona, tá? Só para acentuar ali no slide dela. Pessoal, a parte de pelagem, igual o grupo falou, Vitória disse, né, é muito importante para você descrever o animal. Igual o equino mesmo. A gente faz o exame de anemia infecciosa, por exemplo. Quando você vai fazer o exame, você tem que dizer as características dele. Então, vem o desenho, né, do animal, você desenhar as marcas que ele tem. Achei muito bacana aquele slide, né, com a cabeça, as patas, né, igual estava lá, se ele é calçado, autocalçado, né, as manchas na fronte também, que auxilia demais a identificação do animal. Porque se der positivo, por exemplo, nesse animal mesmo, ele tem que ser abatido. Outra característica muito utilizada são os redemoinhos. Isso o grupo não falou, que é importante. Quando você... É característica, é como se fossem as nossas digitais. Né? No equino, são os redemoinhos. Então, qual o local da cabeça? A gente marca também nos desenhos, quando vai fazer a resenha, que o grupo falou. Então, é importante vocês terem essa noção para poder descrever e também saber se aquele animal está no padrão da raça, para dar um registro ou não. A nível de curiosidade também, a pelagem de determinados animais, ela é utilizada, por exemplo, a crina a cauda do cavalo, né, usada para aquelas hastes do violino, né? Então são vários fios que eles fazem para poder usar no instrumento. Pelos também de suíno para fazer pincel ou escova. As cerdas, né, de pincel e de escova. Os mais caros, né, eles são feitos com a pelagem, não é sintético, né, porque fica mais macio. Então é muito interessante essa parte de pelagem, tanto na identificação como na indústria para processamento. Dúvidas, alguma colocação? A Vitória, que participou aí da execução desse trabalho, como foi a experiência sobre a coloração? Professora, achei particularmente muito legal, né? Como essa divisão, né? Por exemplo, na minha parte, que você fala que o animal ele tem uma parte do corpo que é tal cor, aí a crina, por exemplo, e a cauda já são mais escuras, mais pretas. Isso é bem bacana. Vocês vão ter aula sobre isso, como que classifica aquela tonalidade da Sim. pelagem. Beleza. Eu nunca tinha visto por exemplo, tem um que ele é azulado, né? Eu nunca vi, eu nem sabia. Interessante, outra coisa, além da tonalidade, é relacionado com o tamanho do pelo também. Até vocês falaram, mas, por exemplo, animais que vivem em ambientes frios têm um pelo mais comprido. O próprio cavalo, vocês mostraram algumas imagens de cavalos que são europeus. A gente vê nesses filmes, né, quando mostra os cavalos da rainha, quando mostra, né, então eles têm muito Bretão, pelo. né? O nome dos cavalos. Essa raça bretão, eles têm muita força muscular. Eles eram utilizados, né, para puxar mesmo arado, né? Então, eles é um exemplo que é bem peludo. Então, são características devido ao ambiente, à necessidade de desenvolver, né, uma cobertura mais potente para a proteção dessa pele. Beleza. Vamos passar agora para o outro grupo. Oi, eu sou a Samira e vou falar sobre o órgão digital. Em adaptação aos diferentes ambientes e hábitos alimentares, foi desenvolvido, né, 3 modificações da pele
específicas à classe do órgão digital durante a evolução. São elas a unha, a garra e o casco. Eles têm a função de proteger o tecido que envolvem e também tem outros propósitos, né? Como servir de ferramentas para arranhar, cavar, segurar, servir como órgãos sensoriais e também ataque às presas. Tanto as unhas como nos cascos, eles repousam sobre um tecido denominado de córium, que é firmemente aderido ao periósteo da falange distal e rico em vasos sanguíneos. Também vou falar que tanto a unha quanto o casco, eles possuem um crescimento contínuo. Então pode quebrar que eles vão continuar crescendo. Olá, eu sou a Emily, trabalho sobre o sistema tegumentar. Eu vou falar sobre os coxins palmares e plantares. O que é o coxim? Coxim corresponde à área mais resistente da pele do animal, formado por extrato córneo pigmentado, queratinizado, recoberto por papilas córneas e preenchido por tecido adiposo e fibras colágenas. São encontrados facilmente em cães e gatos, mas vários outros animais também possuem. Se dividem em coxim digital, palmar ou plantar e carpal. O coxim digital funciona como os dedos, está localizado nas extremidades da pata e atua como amortecedores. O coxim plantar ou palmar, que depende se for nas mãos ou nos pés, entre aspas, dos animais, ele se encontra no interior da pata e funciona como amortecedor e também como uma espécie de freios para os animais não escorregarem. O coxim carpal, ele se encontra um pouquinho mais na parte de trás do coxim plantar e ele auxilia também na frenagem. Os coxins, eles possuem glândulas sudoríparas que auxilia na temperatura do corpo. Aqui a bibliografia. Olá, meu nome é Eric Feyer de Face e eu irei falar sobre a vascularização. A vascularização, ela seria um transporte, um meio de drenagem, de passagem de sangue pelo nosso corpo, seria dilatação das veias. E existem vários tipos de vascularização, como a cefálica, que é do cérebro, a respiratória do pulmão, digestiva, entre outras. Eu em si decidi falar do casco. O casco, a vascularização dele é baseada em artérias e veias. Vocês podem perceber que a vermelha seria as artérias e a azul seria as veias. E também alguns plexos, seria interconexões de nervo. Vocês podem notar que as veias, a vascularização das veias por fora do osso é uma rede enorme. Porém, não é só fora. Dentro do osso também existem veias e artérias dentro do... Veias dentro do osso, que tem até um arco terminal aqui, que seria onde elas se conectam e terminam toda a passagem dela. Essa foi a vascularização. Eu também irei falar sobre o córium. O córium, o que seria? Ele seria uma membrana. Uma membrana que ela serve para proteger o embrião, para fazer toda essa proteção para esse interior. Ele fazeria parte da placenta. E o objetivo dele, a função dele, é mais segurar os resíduos, segurar as impurezas, entre outros, para a proteção mesmo do embrião. E esse foi o córium, esse foi o meu trabalho, e muito obrigado! Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o estojo córneo da falange distal do casco. A falange distal do casco é envolvida pelo estojo córneo, onde forma a garra dos carnívoros
e o casco dos ongulados. A cápsula ungueal ou casco-cone pode ser dividida em duas partes, parede ou face solear. A parede é formada pelo limbo, coroa e segmento parietal e corresponde à unha dos primatas. Se compõe das camadas: camada externa, camada média e camada interna. Já a face solear é formada pela parte distal da parede que entra em contato com o solo, o segmento solear e o coxim zongular. A camada interna da parede, sobre a face solear, chama-se zona branca e forma uma camada flexível que une o corno da lâmina e a sola. A sola pode ser dividida em duas partes, a que faz contato com o solo e a que não faz contato com o solo, o que varia, com a espécie. Os cascos dos leitões, cordeiros, potros recém-nascidos é coberto por um estojo corno-descido, que é bem desenvolvido na sola e no coxim. O estojo corno-descido cobre o casco, fazendo com que proteja o útero e o canal de parto de lesões durante o parto. Nos primeiros dias de nascido, esse estojo corno-descido seca e se desprende quando o animal começa a andar. E o estojo corno permanente já está formado sobre o estojo descido. Oi, gente, eu sou a Ana Flávia, eu vou falar sobre a modificação dos diferentes segmentos. Aqui a gente pode ver a epiderme, ela vai revestir todo o corpo do animal, é a camada mais externa da pele. Aqui a gente vê a derme, que ela garante uma proteção passiva frente aos traumatismos externos e também está localizado a função sensorial da pele, que a gente vai ver várias terminações nervosas. E a hipoderme, que é um tecido conjuntivo mais solto, ela é caracterizada pela existência de células adiposas ricamente vascularizadas. Aqui na epiderme a gente vai ver a camada basal, a espinhosa, a granulosa e a córnea. A camada córnea ela é composta de um agrupamento de células completamente queratinizadas, muito próximas umas das outras. E aqui a gente pode ver que os queracinócitos mais velhos, eles vão se mover para cima, e aqui as células mortas elas vão ser descamadas na superfície da pele, principalmente com o atrito da pata. Aqui a gente pode ver também que a descamação da camada córnea ela vai se iniciar com a perda de função do material de cobertura membranosa, seguida da desintegração dos aglomerados de células. O casco ele é extremamente durável e ele faz se desgastar devido à carga mecânica. E caso não haja esse desgaste, ele vai precisar ser aparado. A camada córnea ela também controla a perda e a absorção de água. Ela também vai atuar como isolante térmico e formar uma barreira contra micróbios ascendentes. A estrutura do casco do equino, os cascos não são uma peça compacta e eles são divididos em camadas. Uma parte dessa estrutura é a ranilha. Ela fica dentro da parede e é um tecido esponjoso que age como uma almofada. Sem ela, o animal poderia ferir a pata ao andar. Também ela bombeia o sangue. As células mortas, elas compõem a dura concha externa do casco, chamada parede. A estrutura do casco do bovino é uma parte formada por papilas vascularizadas que se orientam em direção à superfície do chão. A parte tubular, localizada abaixo da derme. O talão ela tem a função de amortecer impactos e distribuir o peso do animal. Agora, algumas doenças que acontecem nos cascos de bovinos é a dermatite digital. Ela é mais conhecida como a doença mortellaro. Ela é uma inflamação contagiosa da epiderme. Ela é próximo ao espaço interdigital. Algumas lesões típicas na sua forma erosiva, ulcerativa e proliferativa. Ela apresenta geralmente circulares, aqui, geralmente de 1 a 4 centímetros de diâmetro. E eu coloquei essa foto aqui que é meio forte, mas ela é o acontecimento dessa dermatite digital. Muito obrigado. Achei muito interessante essa imagem, que ela mostra
As linhas de estresse que eu falei na aula, na segunda-feira. Porque lembra que a linha de crescimento aqui é justamente na região do córeo coronal. Então a unha cresce daqui e vai sendo desgastada aqui na ponta, igual, né, o explicou, aqui na região de pinça, aqui na região de parede. Esse casco desse cavalo, você veja que ele não apresenta não está com essas linhas. E também pode acontecer rachaduras, é possível de a gente ver. Com relação à vascularização, precisa corrigir, porque o Eric falou que a veia cefálica é na cabeça. E não é assim. A veia cefálica, ela fica na região de dorso da mão. Ela recebe esse nome de cefálica porque essa veia, ela drena aqui na região do membro torácico, mas ela não tem nada a ver com a cabeça. Então só precisa corrigir isso no vídeo. E também o Eric precisa retirar aquela parte da placenta, porque o córeo que tem aqui no casco, ele não tem nada a ver com a placenta, apesar de receber o mesmo nome. O córeo lá na placenta é a conexão da placenta com o útero. E aqui o córeo que tem aqui na pata, ele é a conexão do estojo córneo com a falange distal. Então ele é a cola mesmo biológica. É a mesma ideia da placenta, é conexão, mas o córeo que a gente fala aqui em pata não tem nada a ver com a constituição celular lá da placenta. Lá a gente tem células de trofoblasto. É bem diferente aqui. Aqui a gente tem células de conjuntivo que faz essa conexão. Não precisa retirar essa parte. Essa imagem aqui tá linda, né? Vocês vejam o corte sagital, né? Olha a falange proximal, falange média, que é a falange distal. Tá muito bonito. E aí a gente tem aqui, ó, a parte do casco e a conexão. Você vê a tonalidade diferente com a falange distal. Então a gente tem uma parte branca aqui, né, que é tecido adiposo, fibroblasto, os tendões, né, que estão fixando aqui. Então o córeo é o que conecta essa parte dura com essa parte mole. Então, ou seja, a parte inorgânica com a parte orgânica, que também, ó, no presunho mesmo, é a mesma coisa. A gente tem uma conexão. Linda essa imagem. Olha aqui o córeo coronal, onde nasce, onde tem as células que promovem esse crescimento. Parece uma coroa, né? Um aro. E aqui o córeo lamelar, porque parecem trilhos, são lâminas. Quando tem inflamação nessas lâminas é o que causa laminite. Tá linda essa imagem, porque aqui é a parede. O grupo falou muito bem, né, dessa parte da divisão do casco. Eu quero frisar que achei interessante, né, o grupo falou dessa parte do estojo córneo, falando da parte decídua que existe nos recém-nascidos, nos neonatos. É muito bacana, porque é uma das características até para a gente identificar quanto tempo de nascido desse animal. Então essa parte é bem mole, ela vai sendo desgastada a partir do momento que ele começa a caminhar. Então, quando a gente vê a quantidade de tecido descido com a parte que já está cornificada, se teve um aborto, né, a gente tem uma noção se estava próximo ao parto ou não, se ainda faltava terminar o desenvolvimento daquele feto. Tá vendo? Aqui tem a pinça e aqui a parede. Parede é a mesma coisa que muralha, né? Que tá falando muralha. Então, só que aqui é um bovino. Vocês têm que imaginar, se for o equino, vai tudo, né? Não tem essa fenda. Mas observem que a gente tem uma parte preta, que é queratinizada, que é dura, e uma linha aqui, ó, clara, que é onde vai ser a linha branca, a linha alba.
Essa linha alba que eu falei que dói. Então, a ferradura ela vai ser presa na parede. Então, o animal, quando pisar essa parte dura, ele vai estar apoiando no ferro da ferradura. E aí ele vai sentir, ele não vai desgastar como ele desgastaria se tivesse contato direto com o solo. O que acontece? Quando o animal anda em asfalto, que é muito abrasivo, ele vai passando a unha e vai desgastando. Isso é normal, tem que acontecer. Qualquer solo, na terra. Mas quando ele vai para ambiente que tem muito asfalto, o desgaste é grande. E aí ele vai alcançar e vai desgastar tanto a parede que chega na parte branca, que dói. Então a ferradura ela protege desse desgaste excessivo. Agora, se o animal vive em ambiente de terra, ele está na fazenda, não vai tanto na cidade onde tem asfalto, não há necessidade de colocar a ferradura. Deixa eu pegar uma para vocês verem, no momento. Uma ferradura, ela tá velha, toda enferrujada, mas só para vocês terem uma ideia. Ó. Essa parte aqui, ela fica na pinça. Como tá a imagem lá que vocês viram no vídeo, né? Então, aqui seria a ponta, a pinça, e aqui é a parte onde fica caudalmente. Então, esses buracos aqui é onde a gente coloca os pregos, que a gente chama de cravo. Né? Então, ela vai proteger a parede. E acaba que protege também a linha branca, né? Mas a ideia é do desgaste. Então, ele vai, quando ele pisa, né? Quando ele vai caminhar, protege desse desgaste. Porque se desgastar excessivamente, dói demais. E aí o animal não vai se alimentar adequadamente, vai começar a perder peso. E até cicatrizar, lembra que a linha de crescimento, até chegar mais unha nova para revestir essa parte, demora, né? Demora, né? Ele apoia nessas... tudo num dedo só, que é dedo 3. Né? O estojo córneo está envolto ali da falange distal 3. Imagina, se ele está dolorido, uma pata, e geralmente, se for a nível nutricional, problema, aí vão ser todas as patas. E quando é lesão, ele machucou, né? Uma pedra, um toco, sei lá, uma das patas, é ruim, mas não é tanto assim, né? Porque ele ainda tem compensa com as outras. Agora, quando é a nível de alimentação, aí vai atingir todas elas, aí complica. E casos gravíssimos, inflama aquela região das lâminas, sabe? O coro lamelar. Vocês têm que imaginar que aquelas lâminas do coro lamelar é a parte orgânica e no estojo córneo, que é duro, também tem as lâminas, elas se encaixam. Uma lâmina se encaixa na outra e vai funcionando como um trilho. Isso vai andando e a unha vai crescendo, certo? Vai deslizando naquelas lâminas. Essa parte orgânica, ela vai inflamando, vai tendo muito líquido, muito inchaço, edema é isso, né? E aí vai ficando mole. Chega num caso crônico extremo que a falange distal pode girar, sabe? Dentro do estojo córneo. Aí complica. Porque se girar, chegar nesse ponto, ele não fixa, ele não firma. E aí, entende? Não vai ter mais essa questão de crescer outra unha, porque ele perdeu esse contato. Nesses casos crônicos, que isso é um exagero, entendeu? De uma inflamação exagerada, um descuido muito grande, aí você tem que fazer a eutanásia do animal, porque não aguenta. É muita dor e ele não vai se locomover. Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda e hoje, juntamente com o meu grupo, vamos falar sobre chifres e córneo. Os discentes integrantes do grupo são Bianca Lemes, Gustavo Schuster, Isabela Fávaro, Isabel Gomes, Maria Eduarda Rezende e Sidney Machado. Os tópicos que serão abordados são animais representantes, chifre, córneo, a diferença entre ambos, girafas e rinocerontes e as aplicações dessas estruturas. Os animais representantes que possuem o chifre e o córneo
são principalmente os animais ungulados, que são os mamíferos que possuem cascos. Dentre esses, podemos citar os bois, os carneiros, as cabras, os antípodes, cervos e tantos outros animais. Eu vou falar um pouco sobre os chifres. Bom, os chifres, eles são ocos, pontiagudos e prendem-se no osso da cabeça do animal. A grande maioria dos animais de chifres possuem um par deles, ou seja, um de cada lado da cabeça. O tamanho e a forma variam muito e eles se desenvolvem à medida que o animal cresce. Nos chifres, ocorre o revestimento da camada de veludo e eles costumam ser trocados anualmente. A troca ocorre quando o chifre está maduro, havendo a interrupção da circulação no veludo. Assim, essa estrutura ela vai morrer e vai sair dos chifres, deixando o osso exposto. E é nesse momento que o chifre vai cair e outro vai nascer no lugar, sendo acompanhado por uma nova camada de veludo. Vou falar sobre o corno. Os cornos são recobertos por queratina. É acompanhado pela deposição da queratina. Esse é o tipo de matéria morta, que se estende além da projeção óssea, ficando uma parte composta apenas dessa estrutura. São encontrados nos machos e nas fêmeas dos ungulados, artiodáctilos, os ungulados que possuem dedos pares. Os ruminantes atuais, veados, touros, antílopes, eles crescem e não são trocados ao longo da vida animal. Bom dia, meu nome é Isabela. Eu vou falar sobre a diferença entre chifre e corno. Ambos são derivados do osso frontal do crânio, apenas os chifres costumam ser ramificados, os cornos são recobertos por queratina e chifres por camada de pele. O crescimento dos cornos é acompanhado pela deposição de queratina e são permanentes. Chifres, conforme vão crescendo, ocorre o revestimento da camada de veludo e são trocados anualmente. Bom dia, eu vou explicar um pouco sobre as girafas e os rinocerontes, tá? É uma das características que eles têm, eles também apresentam os cornos, né? Só que tem um caso diferente. Nas girafas, elas possuem essa variação de cornos, só que são revestidos pela pele, o que é diferente, né? Porque a gente viu até agora que o que é revestido pela pele somente são os chifres. No caso da girafa, é um pouco diferente, porque ela tem esse osso, onde tem a presença dos cornos, é separado do crânio, diferente dos outros animais que possuem os cornos. O rinoceronte, ele apresenta um corno único, que fica no meio, uma linha média na região do nariz. E ambos, no caso assim, do rinoceronte, ele é constituído pela apenas a queratina, e no caso da girafa, ela tem a presença dessa pele em volta do corno dela. Bom dia, eu vou falar sobre as aplicações dessas estruturas e também algumas possíveis origens. Elas envolvem a defesa, o reconhecimento social, a apresentação sexual e a disputa entre os machos. Algumas hipóteses são sugeridas em relação à origem dos cornos e chifres. Uma das mais aceitas é de que quando os ancestrais desses animais deixaram a vida solitária e monogâmica e passaram a viver em grupos polígamos. Sendo assim, a hipótese é de que os machos, inicialmente apenas eles, desenvolveram essas estruturas para a defesa do território contra os outros machos, seja por exibição, ou seja, quanto maior a estrutura, maior o dano que ele pode causar, ou por combate direto. Há relatos de cervos que foram encontrados com as suas galhadas entrelaçadas em brigas por territórios. Eles muitas vezes se entrelaçam e não conseguem se soltar. Inicialmente desenvolvidos em machos, os cornos e chifres servem também como objetos de seleção sexual. Quanto maior o chifre, maior a proteção que o macho pode oferecer às fêmeas e aos filhotes. No entanto, atualmente, muitos animais, tanto machos quanto fêmeas, possuem essas estruturas. Na maioria desses casos, no entanto, nos machos elas são mais desenvolvidas. E essas são as nossas referências e os créditos do nosso vídeo. Nós esperamos que tenham gostado da apresentação. E, fim! Em alguns casos, é necessário fazer uma discorna. A discorna é quando a gente faz um processo cirúrgico, uma cirurgia ortopédica. Você tem que serrar a projeção de osso frontal
né, falando aqui dos ruminantes, né, das vacas. Então, você vai serrar o osso frontal para tirar o osso colado com córneo, né, ali no estojo córneo, só que no caso aí do corno. E aí retira a peça por causa de para evitar algum acidente na propriedade, por nível de manejo. Algumas raças, elas são caracterizadas por ter uma projeção grande de corno, igual a raça Gir, né? Então, a gente não retira o corno da vaca Gir, é uma característica da raça, mas às vezes acontece, né? Quebra, tem uma fratura, então tem que fazer uma cirurgia, né? Em alguns casos, assim, para evitar, né? O animal vai estar sofrendo, né? Com dor. Enfim, também é interessante, pessoal, vocês estarem atentos que uma das medidas de manejo com o ruminante é o processo de queimar o botão germinativo de crescimento do corno. Se eu sentir falta no grupo, pensei que vocês iam falar, né, dessa parte, porque é uma medida de manejo que a gente faz na propriedade. Descornar, né? O nome. Aí, no caso, a gente fala mochar, porque descorna é o que eu falei, é um processo cirúrgico. Mochar é quando a gente vai e cauteriza. O que é cauterizar? É queimar. Tem um ferrinho próprio, ele é oco por dentro, né? Então, a gente só a beiradinha que a gente queima esse anel, que é onde estão as células que faz o crescimento do corno. É muito parecido com a ideia do casco ou da nossa unha. Nossa unha não tem a linha de crescimento da unha? O do corno também. Você tem a linha, só que ele é circular, porque o corno não é um corno. Então, naquela borda é onde tem as células que faz com que aquele corno cresça. Tanto é que tem, né, algumas pessoas medem os anéis do corno. Eu falei assim, não, quantos anéis tem? Cada ano representa mais ou menos um ano. Tem isso, né? Quantos anos tem essa vaca? Você olha quantos anéis tem no corno. E, então, assim, porque é circular a linha de crescimento desse estojo córneo, né? Ela cresce, depois alcança uma certa dimensão, que é característico também de raça, né? Se a gente pega, por exemplo, eu falei do Gir, né? Que tem aquele chifre comprido, às vezes dá até volta, né? Se a gente pega o Nelore, por exemplo, ele tem já um chifre mais curto. Você pega Guzerá, né? Aquele chifre tem até no final tem uma pontinha, que é muito, muito bonito também. O pessoal usa muito para fazer berrante. Enfim, a gente também tem raças que já ou da própria indivíduos, né, da mesma espécie que já nasce mocho. Mocho é igual Nelore. Você tem raça de Nelore mocha. E você tem Nelore padrão. Nelore padrão que tem chifre. Olha o chifre, olha, corno. É o que a gente fala chifre, mas vocês já sabem que chifre é aquela que cai e depois nasce outro, né? Que tem nos animais aí silvestres, conforme o grupo apresentou. Tem aquele veludo lá que eles explicaram. Certo? Então, quando a gente trabalha com animais que são puros de origem, que são registrados, a gente não vai mochar. Com Nelore, se Nelore padrão, você não vai mochar porque é característica. Existem indivíduos que nascem normalmente sem o corno, né? Mas é igual eu falei para vocês, se o animal for agressivo, for um instinto, né, na hora de manejar, ou então como ele é criado sem manejo extensivo, ou se ele é confinado, se tem um manejo que evita que esse animal fique agressivo. Então depende muito do objetivo daquela propriedade, se vai manter ou não o corno nesse animal. É uma estratégia mesmo, tem que ser decidida entre o técnico aí, né, os funcionários o dono, né, e os funcionários da propriedade. Então, a estética é algo muito relativo e o melhoramento genético também, porque
A gente melhora, faz os programas de seleção. Às vezes o critério é beleza, é estética. Às vezes o critério é manejo. Às vezes o critério é ganho na indústria. Por exemplo, né, de refrigeração da carne, que a gente já falou isso em outra aula. Tem que ter uma capa de gordura para proteger do frio, porque a câmara fria tem tal temperatura. Se não tivesse a capa de gordura, queima a carne, que aí não fica esteticamente bom, né? A pessoa não compra, desidrata a carne. Então, você veja que é um efeito em cadeia. Porque nesta época é assim, não é só a beleza, sabe? Você tem outros critérios. E depois muda. Não é, isso não é bonito, igual a orelha do cachorro. Não, isso não é bonito, não. Coitado do bicho, vai sofrer. Tem um processo de cirúrgico, de recuperação. Por que isso é bonito? Entende? Então, não é. Vamos mudar isso. É muito interessante. Beleza, e tegumento é muito, nessa aula de hoje, ela reflete, né? Que é a parte externa. Os animais, por exemplo, têm tonalidades diferentes que é para ser atrativo para o sexo oposto, né? Para ter um acasalamento, vamos supor. Ou camuflagem. Ele quer se misturar e se proteger de predadores. Ou então é a questão de frio, de calor, uma pelagem mais comprida ou menos, a quantidade de glândula que tem nesse corpo. São estratégias. E aí os animais vão sendo selecionados naturalmente, ou a gente entra com a pressão de seleção em programas de melhoramento genético. Não, eu quero esse tipo de animal. Igual, por exemplo, eu quero um animal que tenha rusticidade, igual o Nelore se adaptou muito bem aqui, ele é de ambiente tropical, só que a carne dele não é tão saborosa como a do Angus, por exemplo, que é o europeu. Animal que sofre muito no calor. Então, vamos cruzar os dois, ver o que dá. Aí você, nossa, esse cruzamento industrial ficou muito legal. O animal sofre menos, responde bem no confinamento, tem um ganho de carcaça bom, uma cobertura boa de carcaça, não queima tanto, alcança rápido esse acabamento de carcaça e o peso de abate. E aí vai testando. Com suína, a mesma coisa, com ave, aí você vai escolhendo e vai mantendo ali de acordo com o objetivo da propriedade ou do ambiente, da região, se a região é muito quente, se a região é muito fria. É isso. Outra característica importante é ficar claro na cabeça de vocês que tem uma projeção de osso, esse osso frontal, e que ele tem um espaço interno, então ele é oco. São espaços aéreos mesmo, para deixar esse crânio mais leve. Que a gente chama de SEIS, a gente vai ver isso em sistema respiratório. Então, se tem uma inflamação nesse espaço, a gente chama de uma sinusite, tá? Então, fez uma cirurgia de uma discórdia, pode acontecer uma inflamação nesses espaços que leva a uma sinusite. A secreção ela vai ser escorrida pelo nariz, porque ele tem contato, é aberto, né? O nariz com esses ossos de fronte, de maxila, são espaços, são seios paralelos ao nariz. E que no caso dos bovinos aí, o osso frontal se projeta, né? Processo cornual, que a gente chama. E o estojo córneo é colado ali pelo córeo, né? Porque tem um botão germinativo aí que cresce esse estojo córneo, que é queratinizado. Bom dia, meu nome é Ingrid e o nosso grupo vai falar sobre penas. Os discentes são Carolina, Felipe, Ingrid, que sou eu, Mariana, Nicole, Leandra e Tainara. Bom, as penas de contorno, elas são penas que revestem o corpo do animal e também auxiliam o voo. Elas apresentam uma raque longa e vestígios que formam uma lâmina firme e possuem um
uma estrutura plumácea na porção proximal. E as penas de voo, elas são chamadas também por remiges e rectrices, que são tipos de penas de contorno que são encontradas nas asas e nas caudas. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre os tipos das penas das aves. Vou falar especificamente sobre as plumas, as cerdas e as filoplumas. As filoplumas e as cerdas, elas têm uma certa semelhança nessa questão delas não terem todo o corpo com as barbas presentes. Nas filoplumas, elas são de maneira distal e nas cerdas de maneira proximal. Essas tipos de pena, ela tem uma função muito semelhante, que é proteger cavidades, como os olhos e narinas. Elas têm uma função sensorial também, auxiliando a ave a detectar insetos. Eu quero dar um destaque para a pluma, que eu vou falar dela a seguir nas imagens. Normalmente, elas são muito presentes em filhotes de aves, devido ao fato de como não tem total desenvolvimento, as plumas são presentes para que haja o aquecimento dos filhotes. E essa foi a minha apresentação. E aqui, então, as fotos. Bom dia, eu sou a Mariana e eu vou falar sobre uma boa alimentação para cuidar das penas. As frutas, sementes e até pequenos insetos são exemplos da alimentação dos pássaros na natureza. A alimentação deles são imensamente diversificada. Já em casa, onde gastam menos energia, eles têm necessidades diferentes. Os alimentos extrusados, as famosas rações prontas, são mais recomendadas para assegurar uma alimentação balanceada, pois essas rações trazem quantidades equilibradas de lipídios, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Para diferenciar o cardápio, frutas, verduras e legumes também podem ser oferecidos em quantidades moderadas, como petisco. As frutas podem ser maçã sem semente, mamão, manga e banana. Legumes, vagem, ervilha, milho, pepino, cenoura. E verduras, brócolis sem o talo, rúcula, agrião e outras folhas verdes escuras. Eu vou falar sobre os cuidados com as penas. Entretenimento. Caso haja queda excessiva de penas, pode ser um sinal que seu pássaro está estressado. Por isso, é sempre bom ter brinquedos e poleiros para que a ave se divirta. Ou então, a companhia de outros pássaros. Bom ambiente. Para ter pássaros com saúde, é muito importante que eles tenham um espaço amplo para brincarem e treinarem seus voos. E é sempre bom manter a gaiola limpa e longe de vento. Bom dia, meu nome é Tainara e hoje eu vou falar sobre a influência das penas no voo e também na camuflagem das aves. Bom, sabemos que as aves possuem toda uma estrutura corporal em prol do que as diferencia dos demais animais, ou seja, sua capacidade de voar. Mas hoje, em especial, vou falar sobre as penas. As penas também são estruturas protagonistas do voo, em especial as rentes e as retrizes, que são respectivamente as penas das asas e da cauda. Ao contrário de um avião, estabilidade durante o voo, eles também fazem a propulsão do animal. As rentes primárias, inseridas nos ossos da mão, são responsáveis pela maior parte da propulsão quando a ave bate suas asas. E as secundárias, inseridas no antebraço, fornecem a força de ascensão. Com a mudança da forma na área das asas, assim como sua disposição em relação ao corpo, a ave consegue controlar a velocidade e a força de ascensão, o que permite a realização de manobras, mudança de direção, aterrissagem e decolagem. Cada tipo de voo tem um diferente tipo de asa. Por exemplo, as aves que levantam o voo rapidamente têm asas largas e arredondadas, que lhes dão aceleração. Já as aves que voam por um longo período têm asas longas. Aquelas que voam em alta velocidade, por exemplo, as aves de rapina, possuem asas longas e curvas com extremidade pontiaguda, para reduzir o atrito com o ar.
E as aves que realizam muitas manobras de mudança de direção terão, por sua vez, caudas profundamente bifurcadas. Obviamente, essa capacidade das aves é muito vantajosa. Porém, como toda atividade desenvolvida por qualquer organismo vivo, gera um custo energético, o qual, neste caso, é muito alto. Por esse motivo, é tão comum vermos as aves que voam longas distâncias voarem em grupos, geralmente em uma formação específica. É o caso dos pelicanos, que voam em formação, alternando entre si o batimento das asas e planeiam em uma sucessão regular. Dessa forma, esses animais aumentam seu tempo planado e, consequentemente, diminuem sua frequência cardíaca e seu gasto energético, em comparação com o voo individual. Uma das principais funções da pena também é a camuflagem. Vocês conseguem ver a coruja nessa imagem? Pois é, as penas muitas vezes são desenvolvidas para confundir o predador e proteger o pássaro. No caso dessa coruja da imagem, também é conhecida como coruja cinzenta, ao contrário dos pássaros menores, ela utiliza sua coloração como um método para se aproximar de suas presas. Bom dia, gente. Eu sou Felipe e fiquei com uma parte de por que as penas são boas isolantes térmicas. Ainda hoje, temos muitos donos de calopsitas, criadouros, muita gente que não sabe que os pássaros, as galinhas, os animais com pena em geral, às vezes ficam grandes, com o peito estufado, como se fossem fofinhos, assim. Mas na verdade elas estão apenas atuando como isolante térmico. Elas criam uma camada de ar entre a pele e o exterior, mantendo o pássaro quente durante os dias mais frios. Esses animais com penas conseguem manter a temperatura entre 40 e 42 graus. Essa camada de penas auxilia muito no controle da temperatura. Bom, gente, esse foi nossa apresentação. Essas são as nossas referências. Essa foi a apresentação do grupo 5. E muito obrigado pela atenção até aqui. Tchau, até a próxima. Ou seja, elas se organizam em bando para não esforçar tanto, porque imagina o batimento, toda a musculatura de braço, antebraço e mão, né, se movimentando para poder planar. E elas vão revezando, muito comum, né? Quem está na ponta faz muita força, então vai tendo uma troca para não se esforçar tanto. E é bacana porque em grupo elas conseguem cortar o vento e aproveitar essa característica mecânica para poder fazer menos esforço. Vocês imaginam uma águia voando, ela tem uma precisão muito grande, ela tem uma visão, né, trabalhada especificamente para enxergar a presa. Não só a águia, né? Esses animais, por exemplo, que comem peixes, né? Eles trabalham com a visão, já projetam o seu voo para poder capturar essa presa. Agora, vocês imaginam a força cortando o vento, né? E o batimento dessa asa para alcançar com precisão onde está o objeto que ela quer pegar, né? A presa que ela quer capturar. É muito interessante. Esse arranjo das remiges, né? O tamanho da pena, a organização delas, da fileira. Lembra que a pena, você tem uma haste, as barbas e as bárbulas, presas por ganchos que tem nas bárbulas. Então, esse arranjo já tem que ficar plano, né? Igual a gente tinha visto na aula teórica, né? Lembra que a gente tem uma organização muito interessante no formato dela, para permitir, né, que o vento passe entre, né, a pele e a pena, ou não atravesse aqui, né, porque se desarranjar, o vento vai atravessar e ela não vai conseguir bater e ter a propulsão. Então tem que estar muito bem articulado uma pena com a outra. É super interessante essa organização, igual aí na asa que os meninos explicaram no vídeo deles.
Precisa, Tainara, só mexer lá no slide, ela colocou o voo, ela esqueceu de pôr o acento também na palavra, precisa corrigir isso aí no slide. Deixa eu ver mais aqui. Não tem muito o que a gente falar, porque senão a gente já vai entrar em assunto, vai ser muito específico, né, do pessoal que trabalha na ornitologia, né, que trabalha com essa parte de pena. Mas com relação a, talvez, né, poderia ter sido dito, é o corte da pena, isso é interessante, né? Papagaio, por exemplo, você tem que cortar pontas da asa para que ele não tenha essa capacidade de voar, ele perde, né? Ele não consegue ter o bolsão de ar suficiente na hora de bater a asa. Então é uma das formas que fazem para que ele não fuja. É uma forma. Pena também é muito utilizada em adereço, né? Agora o carnaval está chegando aí, né? Então usa para fazer as fantasias. Também os indígenas, né, utilizam muito para suas roupas, para os ritos, né, de passagem, eles têm as festividades. Algumas tribos, né, criam determinadas aves só para coleta de pena. Por exemplo, com a arpia, existe uma tribo que domestica a arpia, que é uma águia enorme da Amazônia, só para coletar as penas para fazer os seus adereços. Uma ave até carnívora. Lembra que eu falei também na aula, né? Algumas aves, igual o pato, né? Ele pega a plumagem, que é bem, eu até mostrei na aula teórica, que é para pôr no ninho, para camuflar o ninho, para o predador não chegar. Né? Também é uma característica específica dessa espécie, né? Então, na cabeça dela, ela está tampando os ovos e o predador não chegar. Os animais, né, quando nascem, eles têm uma tonalidade diferente. O próprio pato, né, ele é amarelinho quando nasce, depois ele muda as suas penas, aí fica aquela tonalidade preta com branca. Tem uma mudança, muda da pena, né, você tem uma troca, e aí a pigmentação também muda.